Eu queria que você, comigo, ouvisse um pouco aqui, abriu sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, verso 1. Segura aí e olhe para mim. O desafio todo, o real desafio do entendimento que nós vamos ver nessa noite, eu vou falar para você o tema, é por quê? Gálatas, capítulo 2, não precisa abrir, versos 12 e 13, dizem, assim como vocês obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Preste atenção nisso aqui. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o efetuar, como realizar, segundo a sua boa vontade. Quando você olha um texto como esse, há um desafio aqui. Porque esse texto está te dizendo que salvação não é o dia em que você vai morrer e com isso Deus vai te livrar do inferno te levando ao céu. Esse texto afirma que salvação não é o dia em que você disse que foi à frente e aceitou a Jesus. Eu não sei aonde que te pregaram isso ou que você acreditou nisso. Isso é um equívoco da igreja. Isso não é bíblico. Isso é uma coisa que historicamente se instalou na igreja e ficou. E ninguém questionou isso. Ah, mas pastor, está escrito que quem confessar Jesus, ele vai confessar diante do Pai. Quem negar Jesus, ele vai negar diante do Pai. Aonde está escrito? Você sabe? Em Mateus 10 está escrito. No momento em que Jesus pega os seus 12 discípulos e os envia numa missão. Então ele não estava falando para pessoas que precisavam aceitar a Jesus e se eles negassem. Não, ele estava falando, vocês irão numa missão, irão entrar em diversas aldeias, e ao entrar nessas aldeias vocês vão encontrar coisas que vão levar vocês talvez a negar. Mas entenda uma coisa, eu estou levando vocês a pregar. Então se vocês chegarem lá e ficarem amedrontados, se com isso vocês chegarem lá e derem desculpas, se com isso vocês chegarem lá e ficar pregando meias verdades, um meio daquilo que eu levei vocês a pregar, vocês estarão com isso me negando e eu vou negar vocês diante do Pai. Jesus não estava falando um macete para você levar pessoas a Cristo. O que define um cristão? Presta atenção, esse texto diz, alguém que está desenvolvendo a sua salvação. Então você não está salvo, ninguém aqui está salvo, a começar daqui de cima e aí até lá na porta. Ninguém aqui está garantido. Eu não sei que confiança é essa que te colocaram. Nós não temos confiança da nossa própria salvação. Nós temos confiança de que Deus, que tomou a iniciativa em nos salvar, irá nos salvar. Essa é a confiança que nós temos. De que ao morrer, hoje, eu deveria ir para o inferno. Mas Deus, na sua bondade, decidiu me levar ao céu. A confiança que eu tenho é que nesse processo eu vou estar com Ele. A confiança que eu tenho é que se a vinda de Cristo acontece agora, eu irei estar com Ele porque Ele me garante. Porque o texto bíblico me diz que é Deus quem opera em mim aquilo que é agradável a Ele, para que eu não somente queira fazer o que é agradável a Ele, mas para que eu faça o que é agradável a Ele. Agora vem cá, diante de um texto como esse, onde se encaixa a ideia de que ser cristão é pesado? Você já ouviu dentro de uma igreja alguém pregando com o microfone na mão, abrindo a Bíblia e dizer, meu irmão, não é fácil ser cristão. Fácil é ser do mundo. Eu descobri um evangelho diferente. 1 João 5 vai dizer que os mandamentos do Senhor não nos são pesados, são leves. O problema está em quem opera em você o querer. Uma vez eu vi esse texto sendo pregado, que eu estou citando para vocês aqui, Filipenses 2, 12 e 13. E o rapaz dizia o seguinte, porque Deus é quem põe no seu coração um sonho e Ele te dá condições para desenvolvê-lo. Olha o que o texto diz realmente. Desenvolver a vossa salvação. Estou citando só o finalzinho. Com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então ele não está dizendo aqui que Deus põe sonhos, nada disso. Esse querer e realizar que Deus opera em você é colocando em você a condição do que Ele quer que você faça e te dando condição de fazer tal. Você entendeu? Deus está operando em nós. Isso é salvação. É Deus operando no homem aquilo que é agradável a Deus e o homem se rendendo a essa ação. Isso é ser salvo.
O mesmo texto de Filipenses, só que agora lá no 12, ele diz: não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz: fui conquistado para conquistar. Essa ideia aqui de conquista é o que nós falaremos hoje. O perigo que está aqui. Porque quando eu saio da estaca zero e me rendo a Deus, Deus começa a atuar em mim, e eu começo a sentir o que é agradável ao Senhor e a responder ao que é agradável ao Senhor, aqui tem um perigo. E as igrejas de hoje estão assim, olha aqui para mim, abarrotadas de pessoas que cospem na cruz. Como isso, pastor? Todas as vezes, meu irmão, que um cristão sobe ao monte, dizendo que ali ele vai receber o favor do Senhor, ele está cuspindo a cruz. Todas as vezes que alguém diz que vai fazer uma campanha, ele está cuspindo a cruz. Me entenda uma coisa. Nós sofremos de uma ausência bíblica dentro do lugar que mais se fala dela. Você sabe o que está escrito em Romanos 10? Se você discorda de mim, você tem que saber de qual que está escrito em Romanos 10. Sabe? Quantas mensagens você já ouviu de Romanos 10? Quem já ouviu alguma? Levanta a mão para eu ver. Só para eu ter uma noção. Então para tudo. Romanos capítulo 10 diz uma regra que nós descumprimos o tempo todo. Você vai ver pessoas chegar para você e falar assim: meu amigo, ele é um cristão. Ele é um homem de Deus. Pastor, ele só tem alguns equívocos na forma dele de crer. É um pouco diferente, assim, não sei, ele ainda tem algumas ignorâncias. Paulo, ele corrige isso lá em capítulo 10 de Romanos. Sabe como? Porque os israelitas, você está me ouvindo? Os israelitas, eles tinham uma fama de zelo por Deus. Paulo falou assim: mas lhes falta conhecimento. Zelo sem conhecimento é o mesmo que ignorância. Zelo sem conhecimento é o mesmo que Deus não fazer nada. Deus não se move nos seus enganos, porque senão ele estaria anulando a própria mensagem que ele manda pregar. Imagina Deus agora mudando e falando assim: eu não movo mais pela cruz, eu movo pela tua fé de subir um monte. Eu não movo mais numa cruz, eu não me movi por aquele ato da cruz, eu me movo pela tua fé de fazer uma campanha. É isso que nós estamos fazendo o tempo todo, e presta atenção. Em capítulo 10 de Romanos, verso 5, vai dizer que quem procura se justificar na lei, da graça decai. De Cristo se desliga. Então o que estava acontecendo? O povo de Israel procurava o tempo todo autojustificação. Dizer assim: eu fiz algo, por isso eu mereço. Paulo diz: isso vai contramão do sistema. O evangelho não pode haver merecimento no homem. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor e dizer: te apresento uma obra que você é obrigado a me responder. A tua fé não obriga Deus, nem nada que você faça vai obrigar Deus a fazer alguma coisa. Deus já se moveu favorável ao ser humano na cruz. A cruz é o ato suficiente de Deus para falar que ele é bom e que ele faz o que ele faz e que ele mexe na tua vida e você não precisa de fazer nada. Aqui mora um perigo. Quando eu falava isso nessa igreja no início, as pessoas olhavam e falavam: como nada? Você ouvi falando um monte de coisa, né? E o tal do jejum, práticas devocionais, e tudo aquilo que se manda fazer. Então para que eu preciso ler a Bíblia se eu não preciso ler nada, fazer nada? Existe uma questão. Deus opera a justiça dele. Eu estou pregando o que eu vou pregar antes de pregar. Eu não falei tema ainda. Deus opera a justiça dele em todo aquele que, quem sabe, quer. Tudo que Deus quer que você faça tem um caráter de te levar a crer. Tudo, vou repetir, que Deus quer que você faça tem um caráter de te levar a crer. Pastor, por que eu preciso ficar dentro do meu quarto adorando ao Senhor? Porque você precisa crer. Pastor, por que eu preciso jejuar? Porque você tem deficiências. Você tem uma carnalidade que opera em você, te puxando para a incredulidade. Você tem coisas que impedem Deus de agir em você. Impurezas das quais você tem que se livrar. Para você chegar a um Deus, Ele quer que você creia.
Então, para que você creia, você precisa operar certas práticas devocionais. Essas práticas vão levar você a ter vida. Por quê? Porque vão te levar a edificar a sua fé. Ou a fazer como Judas 1:20 fala. Vós, porém, amados, edificando-vos, você se edifica a você mesmo, sobre a fé santíssima. Vai levar você a se construir naquilo que você já crê. Então preste atenção, depois que você responde a Deus em fé, há uma necessidade, crescer em entendimento daquilo que você está crendo. Aqui que mora o perigo, meu irmão. Falar disso tudo aqui, a igreja virou ensino bíblico. Isso aqui não é um estudo bíblico. Isso aqui é um dos lugares de maior poder que você pode estar. É o lugar onde a palavra é exposta. Não há operação de Deus senão pela palavra. Ele condicionou. Mais uma vez, você conhece Romanos capítulo 10? Ele falou que só salvaria pela pregação. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Isso tudo, meu irmão, tem que te levar a uma postura de querer falar, agora sim, pastor, me dá uma ajuda. O que eu preciso fazer para não mais cuspir a cruz de Cristo? Não mais ignorar a ação de Deus? Não mais ignorar de que é um Deus favorável, amoroso, que se dedica a me salvar? O que eu posso fazer para não impedir Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer? Porque, meu irmão, presta atenção, Deus opera em você o que é agradável a Ele. Isso é demais. Teu esposo, ele não tem função nenhuma na tua vida de pegar e mexer na tua vida e falar, peraí, eu tenho que te corrigir para você me agradar. A sua esposa, ela não tem esse poder de falar, peraí, eu vou mexer na sua cabeça porque tem algo aí que me atrapalha de te amar mais. Só que Deus faz isso. Isso não te empolga não, irmão? Para com isso, para de expor suas dificuldades como se isso fosse limite, porque para Deus não é. Ele está de braços abertos te aguardando, você dar um momento de vacilo e falar para ele, Deus, entra na minha vida e faz a tua obra. Aí tu vai ver que é coisa poderosa. Quando você abrir espaço para o Espírito Santo falar assim, quero parar de te atrapalhar, Deus. Isso é que é poder, meu irmão. Quando você parar e falar, Deus, eu não aguento mais negar aquilo que foi feito. Por que a gente está sempre querendo Deus em coisas que Ele não está? Hoje eu quero te chamar para ler um texto, por isso que eu dei essa introdução. Que uma das igrejas que começaram muito bem, meu irmão. Paulo foi o autor, o pai dessa igreja. Essa igreja nasceu pelo apóstolo Paulo. Aí presta atenção. É nessa igreja que nós encontramos Paulo dizendo, há alguns aí, uns homens, que pregam outro evangelho. Aí ele diz, o qual não é outro, porque não existe outro. Aí ele diz, se você crê num evangelho, mesmo que, diferente do que eu já falei, mesmo que seja eu falando, ou um anjo do céu, ele falou, é maldição, anula, cancela, joga fora, não presta um negócio desse. Paulo disse que não existem evangelhos, existe o evangelho, a notícia de Deus, e não as notícias de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele falou, me surpreende que vocês estão passando tão depressa a outro evangelho. Que rapidez é essa que vocês têm de mudar de entendimento? Como que vocês saíram da graça e agora estão em outro lugar? Ele falou, não, vocês estão loucos, que é isso? Aí ele começa a contar uma historinha de como ele foi chamado, Deus que veio e salvou ele sem até Paulo querer. Você sabe da história da conversão de Paulo, né? Paulo estava dentro de uma igreja, aí um pastor falou assim, você que foi tocado pela mensagem, a mensagem dizia, Deus vai te salvar para mudar a sua vida, sua história. Você vai passar de empregado a patrão. Aí Paulo estava lá no meio da multidão. Aí o pastor chegou no final da mensagem e falou assim, você que hoje foi tocado por essa mensagem, põe a mão no seu coração, repita uma oração comigo. Não foi assim que Paulo se converteu? Foi não, gente? Eu estava certo que era. Ih, vou ter que descer, não posso mais pregar a Bíblia, me equivoquei. Foi não. Ele falou assim, me dá a carta aí, sacerdote, que eu vou ali matar crente. Eu quero pegar cristão, arrastar pelos cabelos as mulheres, porque é bom. É isso, ele estava com sede de sangue, meu irmão. Ele respirava vingança. Eu quero matar gente. É isso que Paulo estava fazendo. E Deus para contra o seu inimigo e fala, Paulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor?
eu sou Cristo que você está perseguindo. Jesus falou, está perseguindo a minha igreja, tu está me perseguindo, Paulo. Tua parada é comigo, irmão. Sabe o que Paulo faz? Jejua 3 dias, meu irmão. Cego. Ou se começasse a ter umas conversões dessas no nosso tempo, hein? Ia ser pau o negócio. Imagina, o cara entrou aqui na igreja assim, Anselmo. O que é isso, cara? Rapaz, eu tava xingando o pastor, cara. Pareceu uma voz me dizendo que eu tava perseguindo ele. Meu irmão, me ajuda, me fala o que fazer, cara. Porque eu criei nessa tal dessa voz louca. Será que eu tô louco por ouvir essa voz? Aí o Anselmo fala, não, cara, vem cá. Tu entendeu Jesus? Esse Cristo, é Ele que falou contigo. Ele falou, agora eu creio, me batiza, cara. Daqui a pouco o homem está pregando Jesus que ele perseguia. Você entendeu a loucura da pregação? Você entendeu a agressividade da conversão de Paulo? Paulo falou assim, ele me chamou, sabe por quê? Ele falou, deixa eu pegar esse vaso ruim, que eu preciso mostrar minha bondade através dessa ruindade aí. Viu para que tu serve? Outro dia o Alexandre estava contando. Um cara chegou para ele e falou assim, não foi isso? O cara virou para você e falou assim, cara, depois que eu vi você na igreja, cara. Ele voltou, foi assim, primeiro ele viu o Alexandre na igreja. Ih, cara, que legal, você tá na igreja, beleza. No segundo momento ele falou, ei, peraí, não foi isso? Aí, cara, agora eu sou cristão, me batizei, cara, depois que eu vi que tu tava indo pra igreja. Mas Deus quer um negócio ruim assim, também quer eu, ué. Mas era por isso, gente. Pensa no Paulo. Paulo falou, Deus me chamou para ser exemplo daqueles que vão crer. Porque eu sou o pecador e o principal deles. Falou, gente, eu reconheço tanto os meus pecados que eu penso que eu sou o principal. Você acha que Deus falou para você, para Paulo assim, Paulo, te batizo hoje, te dou um chamado. Você vai ser o principal dos cocô, é isso. Paulo falou, gente, que convicção de pecado em mim, então eu sou o mais ruim de todos. É isso aí. Pronto, bem-vindo ao Evangelho, Paulo. Para que você pare de cuspir a cruz de Cristo, Gálatas é o texto mais maravilhoso para se entender. E o capítulo 3, ele é especial. Que eu já falei do 2 e do 1 aqui falando. Agora no 3, ele chega a falar algo claro, meu irmão. Aí o negócio fica agressivo. Ó Gálatas insensatos. Essa é uma maneira boa de falar. Cambada de doido. Tá entendendo, irmãos? Porque insensato é bonito, né? Mas insensatez é loucura. Ele está falando, vocês são malucos? Ô Gálatas doidos, seus malucos. É isso. Eu estou tentando dar o tom do texto para você entender o texto. Porque se a gente ficar santificando, o texto é santo, mas ele não fala da forma como a gente lê. Ó Gálatas insensatos. Não é assim. É ô maluco. Lembra aí da escola? Um ponto de exclamação. O negócio está num nível de grito. Ô maluco. Vamos lá? Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Deixa eu explicar isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, vem cá. Não foi vocês que viram Jesus na cruz? Agora, pastor, eles participaram da crucificação? Não, gente. Aí está falando aí de 50 anos depois de Cristo, essa carta aqui. Depois que Jesus veio e voltou para o céu. Ei, parou. 50 anos depois, mais ou menos. O que está acontecendo aqui? Ele está falando, nós pregamos Jesus na cruz, vocês viram, seus olhos conseguiram ver a exposição da pregação. Nós expomos de tal forma que os seus olhos viram Jesus na cruz. Foi assim que Jesus foi visto por vocês. Então vamos lá, vamos seguir o texto. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele quer essa resposta. 3. Será que vocês são tão doidos que, tendo começado no Espírito, querem agora se aperfeiçoar na carne? Ele queria só saber isso, mas ele dispara num monte de pergunta, né? 4. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele vai usar o exemplo de Abraão a seguir, falando de como Abraão creu e Deus lhe deu
resposta pela fé de Abraão. Primeira questão é essa do verso 1 desse capítulo aí. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, vocês, que diante de vocês Jesus foi exposto como crucificado? Paulo está dizendo, um dia vocês viram Jesus na cruz. Vocês aplicaram sua fé naquele que foi para a cruz. Um dia a cruz fez sentido para você. Um dia você se apegou à cruz. Um dia a cruz foi tudo para você. Hoje vocês negam a cruz. Hoje vocês abandonam a cruz. Hoje vocês não mais baseiam a sua fé na cruz. Ele segue explicando isso. E ele vai fazer uma pergunta. Quem deu a vocês o Espírito? Deu por meio de alguma obra que você aplicou ou por causa que você creu na pregação? Meu irmão, para tudo e pensa aqui comigo. A obra em Gálatas, você lembra que vai chegar lá no 5, verso 20, vai falar? Ou está estudando toda quinta-feira comigo? Obras da carne, fruto do Espírito. Obras da carne, fruto do Espírito. O que Paulo está pregando aqui? Ele está nos ensinando, esse texto ele é muito profundo, a nos afirmar que ninguém por suas obras garante nada diante de Deus. Você não há nada que você possa fazer para receber o Espírito Santo. Está tão errada a pregação do nosso tempo, tem pessoas que entendem que para serem batizadas no Espírito Santo, pastor, essa igreja crendo batismo no Espírito Santo, e quando foi que a gente pregou que não creu? Nós não cremos como é exposto. Porque a gente está tentando explicar a ausência da conversão verdadeira, dizendo que a pessoa precisa ter uma segunda experiência com Deus, que é chamada de batismo no Espírito Santo. Agora, meu irmão, me explica, aonde que nós apoiamos isso nas Escrituras? Eu já mostrei quinta-feira e não vou repetir. Vá para o YouTube e assista. Sério, agora é sério. Não existe. Essa experiência é a experiência da conversão. Você foi colocado no Espírito Santo. O problema todo é que nós não vemos muito o poder do Espírito em quem se converte hoje. Então nós estamos muito ancorados nessa pregação de uma segunda experiência. Por quê? Porque a primeira está sendo muito relapsa, muito fraca. Olha, chegaram para uma pessoa, Charles Spurgeon, quando ele assumiu a igreja dele, ele tirou o ato de ir à frente. Quem quer aceitar Jesus? Não, ele pregava já contrário a isso, ele não acreditava nisso. E ele dizia o seguinte... Se um pregador, foi ele, até corrigindo um dia eu falei que era Martin Lloyd-Jones, mas é o Charles Spurgeon. Ele falou o seguinte, se uma pessoa ao ouvir a palavra, o fogo que é aceso nela não dura uma semana, não aconteceu nada de Deus na vida dessa pessoa. Hoje nós temos vários segredos dentro da igreja, várias estratégias para... Pergunta a Andressa o que fez ela ficar nessa igreja, o que fez a Andressa ficar vindo aqui. Presta atenção nisso aqui. Aí ele morreu, um pastor sucessor foi dizer que não. Sabe o que acontece, irmão? Eu faço sim. Ele escandalizou a igreja. A igreja, esperando aquele momento de fechamento do culto, ele vem à frente. Aí as pessoas, começaram a ir... Outras não. A diaconada ficou tudo antena ligada. O que está acontecendo? O que é isso? Como explicar esse entendimento? O que está acontecendo aí? De repente, meu irmão, presta atenção aqui. O diácono vai conversar com ele e ele fala, não, irmão, você não entende. Nós temos que pegar aquele momento onde a pessoa está ali, pronta, acesa, e levá-la a confessar. Aí ele foi e deu a resposta. Nosso antigo pastor nos ensinava que se isso que você está falando que pode se apagar, por isso que tem que se aproveitar, se isso se apaga, Deus não moveu na vida dessa pessoa. Meu irmão, você quer ficar com qual experiência? Aquela que pega as pessoas pela emoção, que pega a pessoa pelo momento do choque, mas que não leva ela a Deus, que leva ela a uma instituição, que aprisiona ela a voltar a uma instituição. Ou você quer crer no evangelho que acende na pessoa uma mudança que Deus quer provocar? Qual evangelho que você quer, meu? A gente pode voltar. Agora que temos então um teclado armado, vai ficar bom demais, porque o negócio para gerar clima do tecladinho, cai a luz. Só que se a fé que é produzida pela palavra não tem te salvado, não vai ser eu com a minha voz doce que vou fazer.
Nós precisamos aprender o que essa geração está querendo. Nós estamos ensinando as pessoas a buscar outro evangelho. Nós, a igreja, estamos provocando na igreja uma alienação. Nós estamos aprisionando as pessoas numa experiência que é falsa. Aí sabe o que acontece? Paulo só faz uma pergunta. Eu quero saber o seguinte: o que você fez para Deus te dar o Espírito? Ah, essa geração aqui ia falar um monte de coisa. 40 dias de jejum, 7 subidas ao monte, porque tem que ser 7. Quer ver um lance aqui? Quem já ouviu falar do jejum de Daniel? Levanta a mão. Você sabe o que é o jejum de Daniel? Eles falam que é 21 dias, só legume. Primeiro, já começa aí a bagunça, porque existem 2 momentos. Primeiro, não foi jejum, gente. Daniel não queria comer as comidas sacrificadas a deuses. Então ele falou: faz o seguinte, me deixa fora desse banquete aí, me dá só legumes. Se no final de tudo eu não tiver mais bonitão, caraca, que crente é esse, irmão? Ele falou: se eu não tiver mais pomposo do que esses meninos, essas mula manca aí, a gente volta, eu como a comida do rei. Se eu não tiver mais, parrudo. Querido. E sabe o que aconteceu ao fim? No fim dos dias ele pegou, estava mais bonitão, ficou 3 anos comendo assim. Então você quer fazer o jejum de Daniel? Não é 21 dias, são 3 anos só no legume. Só que aí tem um problema. Os 21 dias já é outro jejum. Você sabia disso? É outro jejum. É um jejum que Daniel vê uma visão, ele fica angustiado, ele fala: eu vou jejuar. Diz a Bíblia que no 21º dia, o anjo desce do céu. Ou seja, olha o que o anjo vira e fala para Daniel: cara, desde o dia em que você se aplicou a clamar, eu fui enviado. Então seriam quantos dias de jejum se o anjo passasse sem o demônio lá prender ele? 1 dia de jejum. Ô, crente inteligente, é bom pregar para quem é inteligente. Tinha gente assim, Já sei quem era aquela coleguinha na escola que... Alguém quer um voluntário para responder essa coisa? Vou falar quem é a irmã, não. A irmã Ingrid. Era assim na faculdade. Ela ficava assim: alguém mais, gente? Outra pessoa? Não, vamos... Ingrid, hoje vamos ouvir outro aluno. Brincadeira. A Ingrid já falou ali, 1 dia de jejum. Só que presta atenção. Daniel não jejuou 21 dias. Daniel jejuou até o anjo vir. Então você quer fazer esse jejum? Faça até Deus responder. Eu vou crer que você está fazendo um jejum de Daniel. Mas fica tranquilo. Calma os ânimos aí. Você nunca viu dentro de igreja nenhuma praticando o jejum de Daniel. Nunca. Dentro da igreja, lugar que a gente sabe a verdade da palavra. Vamos cometer esse equívoco com os crentes? Nós vamos mentir para as pessoas? A não ser que você já tenha visto uma igreja que fez 3 anos de jejum só no legume, já? O que está acontecendo, meu irmão? Praticar jejum tem um porquê. É profundo, é poderoso, é transformador. Mas porque o jejum opera a morte de Cristo na cruz na minha vida. Você tem que estar atrás do que foi exposto na cruz. Olhe para a cruz. Antes de você praticar qualquer coisa, olhe a cruz. Não veja a cruz agora vazia. Ela está vazia. Mas entenda a cruz. Jesus lá. E você falando: ali está a resposta para todos os meus problemas. Porque o problema meu e de toda a humanidade é pecado. E foi solucionado na cruz. Não tem nada que eu possa fazer que a cruz não faça por mim. Ou que a cruz não tenha feito por mim. Acabou. Está lá, já foi. Por isso que Paulo falou: na cruz Deus aboliu as suas obras, porque Ele não precisa das suas obras para te salvar, porque na cruz Deus finalizou a obra dele. Quando Jesus fala: está completado, está pronto, está feito, está consumado, Ele falou: não tem mais nada que Deus aceite. Deus aceitou isso aqui, está feito. Agora, como todo sacrifício que era substitutivo, já era, o praticante foi recebido. Ninguém, não tem uma história de alguém que tenha sido aceito diante de Deus. Como era aceito, pastor? Era assim: o sacerdote pegava o sangue do animal, entrava lá na barraquinha,
primeiro véu, segundo véu, Santo dos Santos, botava os sangues na ponta das arcas. Se ele voltasse vivo, Deus aceitou. Se ele voltasse morto, Deus não gostou muito do sacrifício e é assim que era. Uma vez no ano, Deus falava, te aceito por mais um ano. Aí o homem lascava a vida, aí tinha os sacrifícios diários. E uma vez no ano Deus falava, tá bom, eu te aceito. Agora quando Jesus foi para a cruz, Deus falou, te aceito agora e todo dia. O sangue desse cordeiro, ele não vai perdoar seus pecados. Ele vai remover o pecado da sua vida. O meu cordeiro não é o cordeiro que perdoa o pecado do mundo, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você entende, meu irmão, por que olhar para a cruz? Querido, nós não jejuamos, nós não oramos, nós não lemos Bíblia, nós não fazemos qualquer outra coisa, senão com a finalidade de pegar o que a cruz nos garante e fazer com que isso venha para a nossa vida. Isso é o que Paulo está falando, você desenvolve a salvação. Ué, mas quem opera a salvação em você não é Deus? É um conjunto, é uma obra em dupla. É eu e Deus pegando firme em propósito de alguma coisa. Deus, ele quer pegar firme em transformar você, mas ele precisa que você se aplique em buscá-lo. A busca a Deus é como se nós estivéssemos garantindo, falando, Deus, de fato, eu quero o Senhor na minha vida. Então preste atenção, as obras suas, aquilo que você precisa fazer para ser salvo, isso caiu, isso passou, isso não vai te levar. Ninguém vai vai ser levado ao céu por praticar uma obra boa. Meu irmão, levar a velhinha de um lado da rua para o outro, isso não vai te salvar. Ir num centro de recuperação, ir num orfanato, ir num asilo, isso não vai te salvar. Isso é obra de pessoas salvas, mas isso não é obra que salva. O salvo faz. Não é o que ele faz que salva. O salvo faz. Tanto que Jesus falou, eu vou jogar todo mundo os bodes na esquerda. Falou, os bodes vai tudo parar no lago de fogo. Sabe por quê? Ele virou e falou assim, eu estava com sede, vocês não me deram de beber. O que ele falou? É evidente que uma pessoa assim não estava comigo. O que Jesus está pregando ali? Ele entende que o salvo faz, meu irmão. Mas o que o salvo faz não o salva. Então, as suas obras caíram. Deus não vai, ele só vai salvar você mediante a fé. 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 Fé é a mesma que obras, conforme Paulo escreve lá em Romanos capítulo 4. Fé garante, é como se fosse um pagamento. Fé na cruz. Fé no ato feito de Deus. Agora me diz, por que ainda nós cuspimos a cruz? É na cruz que nós somos perdoados, aceitos. É na cruz que nós somos curados. Ainda que existem muitas coisas para se argumentar sobre cura. Cura física, divina. Tem muito a se falar sobre isso. Nós, dentro da ideia de salvação, a gente entende que Deus opera ainda nesse físico aqui. Mas que esse físico é chamado, eu chamo de a última herança de Adão. Que Deus resolveu ele está resolvendo sua alma, que é o que a gente chama de conversão. Ele resolveu o seu espírito, que é o processo de novo nascimento. Mas e o seu corpo? Não tem nada que descreve. Só o que descreve é uma obra para o futuro. Onde Paulo fala, em Romanos capítulo 15, que nós, que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, numa piscada, nós seremos transformados. E o que nós é corruptível, está falando do corpo, será revestido de incorruptibilidade. E o que nós é mortal, o corpo, será revestido de imortabilidade. Por isso que eu digo, cristão não morre. Não é quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre. Mas cristão não morre na sua essência. O espírito e a alma do crente, elas são conservadas. Na morte, cai o corpo. Desprende. Tu nunca vai ver um crente morto. Jesus falou, vocês não conhecem a palavra e nem o poder de Deus. Deus não é Deus de mortos. O que Jesus fala que nos últimos dias ele há de ressuscitar é o corpo.
Te deu uma levantadinha aí. Sim ou não? Você não vai morrer, irmão. Só vão pegar teu corpo. Então, enquanto estamos nesse corpo, disse Paulo em 2 Coríntios 5, nós gememos aguardando o revestimento da nossa casa celestial. Ele está falando, nós não queremos ser achados nu. Que isso, pastor? O crente não pode, quando Jesus voltar, ficar pelado? Não, irmão, calma aí. O nu que ele fala é sem corpo, ou seja, morto. Ele falou, não quero ser achado nu. Não quero quando Jesus vier para ressuscitar, eu ser despido do corpo. Eu quero estar no corpo. Paulo, né? Ele gostava disso, gente, ele falava disso em quase sempre. Não, eu quero ficar até a vinda do Senhor, eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo tinha um negócio que não, Jesus vai ter que voltar na minha geração, cara. É um birrento, né? Acho que ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo dá licença, e eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. Filipenses capítulo 3, entendeu? É um negócio assim, cara, porque de vez em quando ele pegava e introduzia, mas eu também quero chegar até a vinda de Cristo. Nós, os que estivermos vivos, ouviu Jesus? Jesus falou, fala aí, cara, que quem estiver vivo, na minha volta, eu vou ressuscitar. Ele fala, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Não é psicografia? A caneta está na minha mão? Alguns não entenderam, né? Psicografia é aquela coisa, gente, que a pessoa fala que recebe um espírito. A Bíblia não é essa. A Bíblia é por inspiração do Espírito, para ser falada na linguagem humana, de homens para homens. Amém? Mas não recebida, como Paulo falou que os Tessalonicenses faziam, como se fosse palavras de homem, mas como palavra de Deus. Então preste atenção. Aqui entra o problema. O verso 3 vai dizer que vocês loucos, Paulo falando para eles, tendo começado no Espírito, ele falou, ninguém começa, ele está nos dando uma bússola, ninguém começa fora do Espírito. Por isso que nós estamos falando da justiça de Deus ou a nossa justiça. Porque, meu irmão, não tem ninguém que comece no Evangelho senão pelo Espírito. Você quer uma boa oração? Não peça para Deus salvar teu parente, porque ele já fez. Você entende isso, né? Ou você acha que, peraí, vai nascer um bebê de uma virgem, aí de repente vai nascer, um pai vai chegar e falar, filha, o que foi isso? Foi do Espírito Santo. Não é nada, essa igreja que tu tá indo é maluca. Não, pai, é do Espírito Santo. Você acha que vai acontecer isso de novo, né? Aí ela vai ter lá o bebê, aqui na Mariana Bulhões. Aí o bebê vai crescer. Aos 12 anos ele vai falar, tem que ir para Jerusalém. Mas por quê? Não, porque eu sou o filho de Deus. É porque eu vim de volta. Porque eu tenho que salvar uma pessoa da família de um cristão aqui de Figueira. Eles estão orando lá, salva. Aí como eu acho que eu não incluí ele na salvação da cruz, eu estou vindo de novo. Aí meu irmão, ele vai chamar 12 homens, agora todo mundo brasileiro. Lula, Bolsonaro, vai ter político, só vai ter político. Gente odiada, porque naquela época Jesus chamou uns caras odiados. Flamenguista, vai estar tudo assim. 12 apóstolos de Jesus, um flamenguista, um vascaíno. Que tinha um lá amargurado da vida. Gente, sabia que Jesus tinha um dos 12 que era ativista, cara? O cara era um cara que, pela limpeza de Israel, ele matava. A escolha de Jesus é um negócio maravilhoso de entender, mas, meu irmão, está muito fora desse padrão nosso de igreja. Aí, presta atenção. Seu parente está salvo, querido. Ele só não crê nisso. Então, ele não acessa. Ou quando você falou que foi lá na frente aceitar Jesus. Naquele dia eu entendi. Jesus foi crucificado, não foi? Quem é que viu Jesus na cruz? Bom, a não ser que tenha tido uma experiência, mas quem é que viu Jesus na cruz, lá na igreja, naquele dia que você aceitou Jesus? Então como é que você diz que você estava lá na cruz? Aí sabe o que acontece? Na tua vez tu entende. Não, eu estava lá na cruz porque na fé ele morreu por mim. Ah, tá. Aí na hora de você orar pro teu parente e falar assim, salva. Mas o que você quer que eu faça? Agora, quando você ora, Senhor, pelo teu Espírito o convence. Pela tua palavra, o orienta à salvação. Leva o meu parente a Jesus.
faz com que ele entenda a mensagem da cruz, faz com que ele entenda o Jesus que por ele morreu. Deus, dá oportunidade para que a tua palavra seja pregada para ele. Ah, isso tem poder. Que aí Deus começa a falar, entendeu a minha obra. Ninguém começa por outro meio. Todo mundo começa pelo Espírito. Uma vez uma pessoa chegou para mim, para o Neemias, e falou assim, não sei o que ela estava convidando, falou assim, na minha igreja, quando a gente era solteiro. Solteiro e bonitão, né? Pô, a irmã queria ganhar nós pro rebanho lá. Como? Cabelinho na régua? Sem dinheiro nenhum? Hein? Aí a irmã chegou, cara, falou assim, vocês não querem ir na minha igreja, não? O doido não conheceu essa doida. Lá tem umas menininhas, ó. Aí a gente, que isso, irmã? Aí ela, ô glória, a gente começa pela menininha, chega lá e encontra Jesus. Aí deu uma sassaricada assim, pentecostal. Olhei pra ela, falei, meu Deus. Começa pelas menininhas e chega lá e encontra Jesus. Então será que a gente tem que botar meninas de saia curta aqui na frente da igreja? Não, eu proíbo. Eu proíbo. Filmado, que eu proíbo. Não, gente. Vocês têm noção? Olha a pregação do evangelho. Ninguém começa senão pelo Espírito, disse Paulo. Mas a gente fala que pode começar até querendo menininha. Que monstro é esse que Jesus falou que construiu, cara? Não é ele que está construindo, não é possível. Tá ligado no que eu estou falando, né? Jesus falou que ia construir o quê? A igreja. E essa é a minha igreja que eu construirei. Ele falou que ele construiria a igreja. Tu acha, meu irmão, que Jesus pensou assim, vai chegar um dia que eu vou usar a estratégia de evangelismo. Vai começar pelas menininhas e vai terminar em mim. Jesus falou, vou só salvar as bonitas. As feias eu vou falar que eu não predestinei. Você acha que foi assim, gente? Dá glória a Deus, só você que é bonitinho aí tá na igreja. Tá entendendo? Não, sério, você tá entendendo onde nós chegamos? Eu consegui te mostrar ou não, gente? Você nunca ouviu uma proposta assim? Pô, vai lá pra minha igreja que lá a gente anda de bermuda. Você nunca ouviu um negócio desse? Pô, vai lá pra minha igreja, lá a gente joga bola. Os crentes estão pregando assim agora. Pô, vai lá pra igreja que lá a gente pode falar gíria. Ah, esse aí então. Rapaz, se tu tivesse em Jesus, tu seria um baita diácono na minha igreja. A gente tá igual Deus. Só Deus fez isso com Paulo. Isso é uma eleição que a gente não entende. Ele falou, eu quero esse vaso para pregar para mim. A gente tá chamando os outros para... Pô, na minha igreja tu daria um excelente pregador. O cara não sabe nem o que é Mateus, ele fala no começo da Bíblia. Ninguém começa senão pelo Espírito. Como que você começou? Se não foi, já começa a ligar o pisca-alerta. Eu tô te dando ajuda, irmão. Eu tô te ajudando. Parece até que eu sei que Jesus vai voltar, cara. Sério, eu ando muito incomodado com isso. Chegar lá naquele dia e tu falar assim, meu pastor não pregou isso, hein? Aí Jesus vai falar, vai pro inferno do mesmo jeito que tu tinha a Bíblia. Tava no celular. Se fosse o meu, Jesus ia pegar o dedo do pé e começar a contar. Tanta Bíblia que eu tenho. Fé, Jefferson, tradução brasileira, Bíblia de Jerusalém, revista corrigida, revista atualizada, nova revista atualizada, NVT, NVI, NTLH, Bíblia Viva, vai pro inferno. Vai pro inferno, você tinha Bíblia. Parece que eu ando incomodado, meu irmão, sabe por quê? Ninguém aqui começou senão pelo Espírito. Então eu vou ousar dizer, você não se converteu naquela noite que você gravou até a data. Você começou no dia que o Espírito Santo conseguiu começar. Tu sabe onde foi. Teve aquele momento punk de Deus, que Deus chegou com o pé no teu peito e falou, arreia, pum, te finalizou, te jogou no chão e falou, e aí, levanta? Tu bateu sem Deus, está em cima de você. Tá aqui, já rendi. Tem uns que não, né? Deus fica ali. Pastor, aquele processo de sofrer. Não, gente, não. Você viajou. Estou falando daquele momento que Deus te mostra quem você é.
Você já ficou de frente com você? Nunca? Então tu não é crente. Como é que Paulo chegou para o evangelho? Ele falou assim, eu fui chamado para ser exemplo dos pecadores, porque eu sou o principal. Como é que alguém se descobre o principal dos pecadores, o pior de todos, se não ficar de frente consigo mesmo? O que é o evangelho? É você de frente com você. Quando você se vê, irmão, quando você fala assim, meu Deus, eu sou assim. Enquanto você está se sentindo bom, tipo, você é o crente. Jesus tinha que salvar você, se não salvar... Jesus não te salva, o céu não era legal. E quando você está assim, gente, falando, ai, Deus me salvou por quê? 100 mil sal seria o quê? O céu seria sem graça, 100 mil, sei lá. O pessoal pensa assim. Aham, né? Vamos lá? Céu sem mim seria sem graça. Quantas pessoas estão pensando assim, meu irmão? Elas estão indo para o inferno a passos largos. Detalhe, achando que a direção é o céu. Tá comigo? Então, preste atenção aqui. Você não começou assim não pelo... Agora, o problema é esse. Eu te falei que a gente ia falar disso. Essa experiência que se dá até a conclusão da obra. A Bíblia diz que nós seremos salvos, em Hebreus, se mantivermos a confiança do começo até o fim. Então preste atenção aqui. O problema é que você entra no Evangelho e o Evangelho ele nos dá sim senso moral. Sim ou não, gente? Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Você vê que a obra fica assim, das menores às maiores coisas. Um dia eu estou em casa. A pastora falou assim, tá muito calor. Vamos deitar lá no seu quartinho, que tem um quartinho de estudo meu em casa. Pequenininho. Um lugar onde ficam meus livros e é onde eu me tranco para estudar, orar, enfim. Aí, o que aconteceu? Ela pegou, foi dormir, mas eu não gosto de dormir à tarde. Não gosto. Aquele dia estava muito quente e o quartinho lá é muito fresco. Enquanto ela dormia, eu fui jogar meu futebolzinho. Tô jogando futebol. Uma hora eu aperto na moedinha, que dava para ver vídeo quando você está online. Só que eu apertei e vi que a moeda fez isso aqui sozinha, sem eu ver o vídeo. Que é isso, pastor? Eu não estou entendendo, que eu não entendo de jogo. Sabe o que eu fiz, meu irmão? Eu falei, meu Deus, vou comprar o Neymar, vou comprar o Messi, vou comprar todo mundo pro Vasco. Eu fui apertando, irmão. E foi entrando dinheiro, eu fui ficando doido. Sério, eu fui fazendo assim, ó. Aí. Comprei geral pro meu time. E o meu time já estava bem evoluído. Como eu já falei, eu fui sempre campeão no jogo. De todos os campeonatos que eu participei. Então o Vascão é todas as vezes campeão. Invicto! Essa semana o inimigo tava jogando, o inimigo pegou, na hora de dar que tem o segundo tempo, você pode mexer, então abre a tela de mexer. Eu tava massacrando, irmão. Só que eu aperto sair do jogo, quando eu vi, apertei sim. A gente já tava na final do campeonato, acho que semifinal. Aí deu lá, o jogo tem que dar que você perdeu de alguma coisa, deu lá que eu perdi 3-0. Eu falei, que diabo! Presta atenção aqui agora. Só que aí tô eu vindo pra igreja para discipular. A voz acende. Isso é muito cristão, né? É um jogo. Se com um jogo você é assim com... Se com um jogo você se perde por causa de moeda de jogo. Ali eu me vi, meu irmão. Parei, cara, no meio da rua, liguei o jogo. Desculpa, irmão. Tive que resetar meu time. Tive que resetar o time todo. Perder todo o dinheiro e todo o time formado. Num jogo, irmão. O Espírito Santo estava jogando comigo. Ele viu. Acho que ele tentou gritar, mas o negócio, o botãozinho era muito mais rápido. Só que eu te falo, o Espírito Santo teve abertura para chegar e me confrontar e falar assim, moeda de jogo, você está se perdendo nisso.
moeda de jogo, Jefferson. Se você perde por uma moeda de jogo, o que você não vai fazer quando a vantagem for real? Ali, meu irmão, eu me converti. Mais um pouco. Você entendeu o processo? Pelo amor de Deus. O problema é que quando tem uma lição moral, cristão não fica, meu irmão, roubando, hackeando o jogo, para quem joga aí. Se hackeia o jogo, você não é convertido jogando. Antigamente a gente só falava assim para os crentes, é do diabo. Os crentes aceitavam, era bem mais fácil. A gente falava, não pode jogar que é do diabo. Não pode jogar que tu vai para o inferno. Os crentes acreditavam nisso. Só que hoje, a gente tem que pegar e ensinar as pessoas. E dizer, não é do inferno. Certo tipo de jogo não convém para cristão. Mas o meu futebolzinho tem nada a ver, meu irmão. Não consigo achar maldade nenhuma ali. Muito pelo contrário, quando eu vejo o Vascão, meu irmão, 10, 15-0, falo, isso é que é legal, Jesus. Chama a existência esse Vasco. E claro, o camisa 10 do time quem é? O Jefferson. Só que, ó, recebe nas costas e pô! Criei um jogador com o meu nome, né? Nada mais que justo. E ele arrebenta, cara. O cara é bom, cara. Ele é melhor que o Cristiano Ronaldo. Ele é 100% 100, entendeu? Tudo pra ele é 100%. O Cristiano Ronaldo não consegue. Ele é 75 no roubar a bola. Não é bom de marcação. O meu não. O meu é 100% 100. Só que essa questão moral é aqui que tem a pegadinha. Faz a gente pensar assim, agora como crente eu tenho o que? Ih, irmão, aí que tu se perde. Pegou? Porque aperfeiçoamento não pode ser na obra da força. Tem que ser na obra da devoção. Vai para Deus. Porque o mesmo Deus que colocou você na vida vai curar, sarar, limpar, arrumar, fazer você ficar agradável a Ele. Pelo amor de Deus, isso é o Evangelho. E se você não entendeu isso, está tudo errado. Você não pode, de forma alguma, se aperfeiçoar na força. Isso vai levar você a se frustrar. Quantas pessoas que você já viu, estava em Deus, profundamente em Deus, e que agora você vê, e essas mesmas pessoas abandonaram a Cristo. Eu te faço uma pergunta, olha aqui para mim. O que colocou elas na vida? Porque se foi Deus, Deus sustenta. Se essa pessoa buscá-lo. Porque, meu irmão, o desespero de nós, todos nós aqui, deve ser Deus me salva. E como eu sei que eu não estou salvo, me salva hoje, me salva amanhã. Dia após dia eu tomo a minha cruz e te sigo. Dia após dia eu não nego a mim mesmo. No dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu me nego todo dia. Todo dia eu digo sim a Deus e eu digo não a mim mesmo. Ou como a Bíblia fala, que nós comemos do altar. O sacrifício de Cristo é o nosso alimento. Vai para o altar, meu irmão, e se alimenta. Como diz Hebreus 13, o altar que nós comemos hoje, o cordeiro hoje, que você pode participar dele, Jesus. Todo dia de manhã, bota um hino que você sabe que canta a obra. Cante a obra do Senhor. Meu irmão, ele faz uma pergunta, será que é em vão? Vocês entraram nisso com toda a força. Será que agora vai passar? Será que vai ser em vão a tua vida? A obra que Deus está fazendo em você, será que vai se perder? Essa coisa linda que Deus está operando em você, você está vendo. Meu Deus, antes eu era arrogante. Agora eu não consigo ser arrogante. Tenho uma atitude arrogante, mas eu me sinto mal. Antes eu me sentia vivo. Sim ou não, gente? Tem carnalidade em nós que nos deixava como? Grosseria, ira. Você se sentiu macho, meu irmão. Se você não se irasse, você não era você. E tu fala, meu irmão, tem comigo não, meu irmão. Pancou pra mim, ó, olhou pra mim, o que é, irmão? Se pular alguma coisa, já parto, pá! Dá nem tempo de falar nada, irmão. Esse sou eu. Batizei e deixei o ombro de fora. Já ouviu essa? Batizei e deixei o ombro de lá de fora, irmão. Só morreu o corpo. Aí daqui a pouco, o corpo é a mente, né? Aí Jesus... Será que é isso, gente? Tá deixando as cabeças de fora agora, Sam? Então, tem umas mulas aí sem cabeça, agora mula sem corpo. Tem que segurar mais lá embaixo. Aqui, ó, o joelho. Prestou atenção, irmão? Presta atenção aqui. É em vão, vai se perder. Acabou. Foi isso que você teve com Deus? A sua história é isso.
Um dia foi lindo porque você estava lá nos pecados mais agressivos ao corpo. Se prostituía, bebia, fumava. Aí agora tu entrou para a igreja, tu só corrige teus hábitos. O que falou para Deus que você está fazendo deixando de beber, hein? Agora sim o Espírito Santo vai ser ele. Deus estava triste que você bebia. Meu irmão, está fazendo um favor a você, a sua saúde. O fumo, você sabia disso? Uma pessoa fumante que fuma 8 metros, ou seja, mais ou menos eu fumando aqui, o Douglas lá, ele é atingido pelo tabaco. Sabia disso? E o Douglas é tão fumante quanto eu. Isso é estudo. Isso é chamado de fumante ativo e passivo. Então, que favor você está fazendo a Deus de deixar de fumar? Está fazendo favor para a tua família, que tu está matando teu filho daqui a pouco de câncer? E ele nunca botou um cigarro na boca. O cara que me deu aula estava falando, ele dormia, tinha um poodle que dormia no quarto. Ele fumava toda noite. Quarto trancado, ar-condicionado. Só que a esposa não ligava. Anos fumando. Foram ver, teve um tumor no cachorro. Um tumor no cachorro. Que o cachorro se tornou fumante passivo. Agora, você sabe o que acontece? Nós ficamos nisso. Nós paramos na moralidade. O crente, ele não pode fumar, roubar, cheirar. Também não pode jogar numa maquininha de caça-níquel. A gente não fala assim, a gente não tem coragem de falar assim, crente não pode ter vício. Ou seja, Coca-Cola, açúcar, café. Não pode. A gente não fala, porque a gente tem medo de falar a palavra vício, que aí coloca um monte de coisa que vem atrás. Mas falar que o crente não pode cheirar é meio óbvio, né? Aí, pastor, tô vendo Jesus, hein? Vamos! Ministro, canta! Lá em cima! O que é isso, irmão? Não, hoje eu cheirei. Igual conta... Não, fala isso. Vou voltar aqui. Você já se definiu se foi pela pregação da lei ou pelas obras da fé? Da pregação da fé? Meu irmão, porque outro evangelho é carnalidade. Paulo define o outro evangelho carnal, sabe como? O evangelho da força. Onde você emprega a força para Deus fazer coisas por você. Paulo chama isso de evangelho da carne. E hoje eu queria convidar você a pensar. Em qual tipo de evangelho você tem crido? Você negou a cruz? Você entrou nas suas obras agora para se aperfeiçoar? De fato, você começou pelo Espírito? Será em vão tudo que Deus fez por você? Ou toda a obra que até hoje foi operada em você? Sabe por quê? No caso dessa igreja, eles estavam voltando atrás do Evangelho. Um dia eles foram, hoje não mais. Talvez você já está dentro de uma igreja, meu irmão, e a fé que te pregaram não se sustenta. Se Jesus voltar daqui a 70 anos, talvez você não se aguente. Nós não sabemos o tempo, mas nós sabemos que a fé aplicada hoje tem que ser uma fé que se sustenta para o futuro. O que eu estou pregando hoje para vocês é para você sair da sua própria justificação. Você não pode se justificar. Você não pode dar razões. A pessoa perguntar para você assim, por que você irá ser salvo e eu não? Fala simples, o que nos difere é que eu crio numa obra pronta, chamada Jesus, que em mim opera, e você não está crendo. Você não pode falar, eu sou cristão, irmão. Eu fumo. Por isso que eu vou para o céu. Eu bebo. Tem crente que fala isso. Eu vou para o céu. Olha os meus cabelos. Só que uma pessoa dessa tem pavor do inferno. Ela não entendeu Deus. Mensagem de domingo, 3 domingos atrás. Quem crê, quem tem ainda expectativa de juízo não é aperfeiçoado em amor. Quem serve a Deus por medo do juízo, nunca vai amar a Deus. Se você está com alguém por medo, você está coibido aquilo. Pensou, mulheres? Teu marido fala, eu vou matar você e sua família, se você não casar comigo. Aí você casa e ele fala assim, tu ainda tem um desafio, tem que me amar. Que legal, hein? Ele te ameaça, te chama a ele, você vai, aí ele fala, agora você tem que me amar, mesmo tendo vindo a mim por medo. Hoje eu quero tirar isso de você. Eu quero que você entenda que a justiça de Deus que Ele fez por você em Cristo Jesus, ela vai mudar a sua vida. Você não vai ser uma pessoa vulgar. Você não vai ser uma pessoa impura.
Você não vai ser uma pessoa sensual. Você não vai ser uma pessoa com muitas sujeiras praticadas. Você não vai ter práticas imundas. Não. Mas não é porque você vai ser chamado a uma moralidade. Porque o Evangelho, já mostrei para você, traz a gente para isso. Mas é mais do que isso. É uma santidade que Deus opera em nossas vidas. Eu quero que você saia daqui hoje crendo que a justiça de Deus saciou Deus. Eu não tenho tempo e não é a mensagem. A gente pode falar disso outro dia. Mas a justiça de Deus saciou Deus. Deus não tem mais vingança contra você, porque Ele já operou essa vingança em Jesus. Os atos que você praticou eram esperados de ter uma justiça operante. Quer ver uma coisa? Se matam teu filho, pegam hoje o Gustavo, André, e simplesmente o cara mata, corta parte por parte do corpo dele e te entrega tudo numa bolsa. O que você espera? Que o juiz chegue, chame ele para ser julgado e você está lá sentado. E ele abre o caso contando que esse menino esquartejou uma criança, pelo simples fato de que ele quis. Aí o juiz fala assim, porque eu sou bom e amoroso, eu decido que o réu é inocente. Pode ir. Não se esqueça de mim, me ame, tá? Divulgue meu nome por aí como juiz justo e bom. Você concorda que esse juiz é bom e justo? Quem concorda? Esse juiz é bom e justo? Você espera isso de Deus, irmão? Que ele olhe para você e fale assim, tá tudo resolvido entre nós. Vai, não peques mais, gracinha. Ele pegou, e diz a Bíblia em Isaías 53, que ele se agradou de moer. Você já viu carne moída? Moer Jesus. Ele fez Jesus ficar enfermo. Ele o fez enfermar. Isaías 53. Você acha que Deus estava fazendo ali? Ele estava despejando toda a vingança, toda a ira contra o pecado na pessoa de Jesus para não despejar isso sobre você. Entendeu como é que o pecado agride Deus? Você que é um juiz assim, esquartejou o menino, mas eu sou bonzinho, pode ir. Deus não fez isso. Ele aplicou a ira dele sobre Jesus. Isso é justiça, meu irmão. Já que ele já cumpriu a justiça dele em Cristo, ele falou, para você está absorvido. Pode ir. Mas a minha liberação, o meu ato de não te condenar, não libera você para um novo ato. Como é que ele resolve isso então, pastor? Ele falou, vou tirar você da carne. Eu vou tirar o pecado de você. Eu vou tirar aquilo que em você me agride. Aquilo que é repulsivo. Eu vou consertar você. Eu vou regenerar você. Então Deus não só fez um ato de justiça, Ele fez um ato acompanhado de uma outra ação. Agora imagina, é muito comum, mandam os nossos presos, esquartejou o menino, vai para prisão. A nossa prisão reabilita alguém? A regeneração, sim. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, entenda. Deus não é mau. A justiça é que pede uma ação. Quando você olha um ato desse, tu fala, tem que ser punido. Esse menino de Suzano, essas crianças, esse povo, que monstro! É assim mesmo que Deus te vê. Os dois atiradores, Deus te vê igual quando você pratica os seus pecados. Essa ira que você sente, já está em nós, esse pedido por justiça. Essa mãe que ficou sem esse filho, isso, Deus olha para você e fala assim, você tem as mesmas capacidades. O pai abandonou ele, a mãe é usuária de droga, uma família totalmente disfuncional e você não olha nada, você só chama ele de monstro. Só que quando é tua vez, meu irmão, de operar a tua monstruosidade, você fala assim, comigo eu queria que o pessoal me entendesse. Eu sou assim grosso porque eu sou assim porque desde cedo, tá. O garoto não pode porque o pecado dele é mais gritante do que o seu. A gente tem que aprender o que é justiça. Porque você vive se justificando diante de Deus. E Deus não vai aceitar seus atos. Deus não vai aceitar suas... Deus, olha, eu fiz isso, mas para compensar, hoje eu vou atravessar uma velhinha de uma calçada a outra. Deus, eu ofertei na igreja, o senhor não vai me perdoar, não? Eu falo assim, não. Por quê? Agora, quando você apresenta diante dele, Deus, o meu pecado estava lá naquela cruz. Lembra quando o senhor estava enfermando Jesus, colocando ele para ficar enfermo?
Era eu, Senhor. Lembra quando o Senhor fez sangrar? Aquele sangue era o meu. Era a vida dele pela minha. O Senhor pode me perdoar? Fala, não só posso como vou, e não só vou como vou mudar você. Meu irmão, o meu desejo nessa noite é que você entenda isso. Quando você chegar a Deus para dobrar seu joelho para orar, ou para jejuar, ou para adorar o Senhor, você lembrar, nada disso aqui me justifica. Isso aqui só alimenta em mim a fé naquele ato. Por isso que nós temos que cantar Jesus, nós temos que jejuar por causa de Cristo, nós temos que orar por causa de Cristo, nós temos que ler buscando compreensão do Cristo em toda a Bíblia. Por isso que você deve devoção a Deus. Por isso que nessa igreja você é chamado a buscar o Senhor, de verdade, de buscar o Senhor na sua casa, de buscar o Senhor com desejo, com prazer, com alegria, dizendo, eu sei que isso tem operado salvação em mim, por isso que eu estou aqui, Jesus. Você pode fechar os seus olhos e orar aí?